Louvado seja o Senhor. É momento de reflexão. Continuação da mensagem, o arrebatamento. Sou pré-milenismo e sou pré-tribulacionista. Essas coisas ainda irão acontecer no futuro. Louvado seja Deus. Queremos continuar com a mensagem e vamos ler aqui 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8 e 9, que diz assim: Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Porque Deus não nos destinou para a ira. Louvado seja Deus. Está muito bem claro aqui nesse texto. Nós temos esperança da salvação. A igreja de forma nenhuma passará pela grande tribulação. Porque Deus não nos destinou para a ira. Louvado seja Deus. Porque nós temos esperança de salvação. Não é como os demais que não têm esperança, nós temos esperança. Cristo vai nos arrebatar antes da grande tribulação e nos salvará do sofrimento que virá sobre toda a terra, sobre todo o mundo. Louvado seja Deus. Alguns pregadores pregam que a igreja passará pela grande tribulação. Ora, infelizmente, o que eu tenho a te dizer é que as coisas acontecerão segundo a sua fé. Se você crê que você passará pela grande tribulação, você vai passar pela grande tribulação. Mas para nós que temos esperança, que cremos que Jesus morreu para nos dar a salvação, para nos libertar da aflição e do problema e do inferno, a tribulação é um inferno na terra. O inferno é uma realidade, é um lugar de tormento, mas a tribulação, a grande tribulação que Jesus falou lá em Mateus, no capítulo 24, esse momento é um momento ímpar na terra, que será um inferno na terra, que nada podemos comparar à grande tribulação. Então nós temos esperança que Jesus nos salvará dessa grande tribulação, porque Deus não nos destinou para a ira. A ira é um momento ímpar em que Deus vai derramar a ira sobre essa terra, sobre os homens ímpios, sobre Israel e sobre os homens ímpios. Sobre Israel, para Israel quebrar o seu servil, o seu pescoço, porque eles são duros de pescoço, duro de servil. Vai ser o momento em que Deus vai quebrantar a sua dureza de coração. Vai ser o momento em que Deus vai quebrantar o seu orgulho. E eles vão ter que se submeter a Cristo o Senhor. Será o momento em que Deus vai tratar com Israel. Nesse momento, Deus está tratando com a igreja, mas na grande tribulação, Deus vai tratar com Israel. Nós estamos dentro do parêntese que Deus abriu entre a 69 semana e a número 70. A semana de tribulação, que é a última semana de Daniel, só começará quando a igreja for arrebatada, porque a última semana de Daniel, a 70ª semana de Daniel, é uma semana de tribulação para Israel, porque as 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Daniel capítulo 9, versículo 27. Louvado seja Deus, 27 a 29, louvado seja Deus. Então, a de número 70, Deus reservou para Israel, para quebrantar a dureza de coração de Israel e para quebrantar os homens ímpios, para Deus julgar a terra, julgar os homens ímpios. Vai ser o momento que Satanás estará governando essa terra através de um homem e que tem a igreja com Satanás, que tem o justo com o ímpio. Louvado seja Deus. Os justos não estarão aqui submetidos
ao governo de Satanás, submetidos à ordem de Satanás. A igreja é ordenada por Cristo. Louvado seja Deus, não por Satanás. E Satanás estará ordenando os ímpios aqui na terra, governando os ímpios, dando ordem sobre eles. E a igreja do Senhor Jesus não estará aqui, porque vai ser o momento em que Deus despejará a sua ira sobre a terra. Deus vai despejar a sua ira sobre a terra, sobre os homens ímpios e também sobre Israel. Então nós temos esperança, a esperança da salvação. Louvado seja Deus. Estejamos revestidos da couraça da fé e do amor, e tomado com o capacete, e tomando como capacete a esperança da salvação. Louvado seja Deus. Nós temos esperança. Deus despejará a sua ira sobre a terra, sobre os homens ímpios. Já como o homem não quis se voltar a Deus, então Deus entregará a ele um sentimento perverso para fazer coisas que não convém, e então Deus despejará a sua ira. Então, como eles não crê na verdade, então Deus lhes mandará a mentira, o espírito da mentira. Satanás vai governar essa terra, o espírito de mentira estará sobre essa terra na grande tribulação, para as pessoas ímpias que não creram na verdade. Para os que creram na verdade, não estarão submetidos ao espírito de mentira que virá sobre essa terra. Louvado seja Deus! E porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, louvado seja Deus, então nós seremos arrebatados e os mortos em Cristo serão ressuscitados. Note que em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 e 2, também fala de trombeta. Louvado seja Deus. Em Apocalipse, no capítulo 4, diz assim, João falando com as revelações que ele teve lá, diz assim, depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta. Louvado seja Deus. Voz de trombeta também. Louvado seja Deus, falando com João, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Louvado seja Deus. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu, um trono, e no trono alguém sentado. Louvado seja Deus. Então João, quando ele ouviu a voz de trombeta, o momento do arrebatamento, olha que a igreja está na terra, ali nas revelações do Apocalipse, de primeiro até o capítulo 1, do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 1 de Apocalipse. E no versículo 4 de Apocalipse, ele ouviu a voz como de trombeta. Louvado seja Deus, e se achou no céu. É o momento do arrebatamento da igreja. Ele viu uma porta aberta no céu. E ele então entrou lá no trono de Deus. João entrou no trono de Deus. E a igreja estava representada por 24 anciões. Que eu creio que são 12 representantes da nação de Israel e os 12 apóstolos, esses 24 anciãos. Na sua visão, dos 24 anciões, é a igreja sendo representada tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento. A igreja é representada do Velho Testamento pelos 12 anciões das 12 tribos de Israel. E no Novo Testamento pelos 12 anciões, que são os 12 apóstolos da igreja de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então a igreja sendo representada ali. Ancião fala de pessoa idosa, fala de ser humano. Ancião fala de pessoa velha, ser humano. Então de pessoa de idade, de pessoa de respeito. Louvado seja Deus. Então a igreja se achou no céu. Louvado seja Deus. Naquele momento que ele ouviu a voz do arcanjo e ressoar a trombeta de Deus, está em 1 Tessalonicenses 4:16 e aqui em Apocalipse 4,
versículo 1. Como trombeta, louvado seja Deus, voz de trombeta. Disse, sobe aqui, louvado seja Deus. E ele viu então a porta aberta no céu, uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ele ouviu como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe aqui, é o momento do arrebatamento, vem para cá, encontra comigo nos ares, louvado seja Deus. Imediatamente me achei em espírito no céu, no trono, louvado seja Deus. Lá vendo a sala do trono de Deus e representado pelos 24 anciãos. Louvado seja Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, diz também aqui, louvado seja Deus. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Ao ressoar da última trombeta, olha que a festa das trombetas em Israel, a festa das trombetas em Israel são 100 toques de trombeta. E Paulo falou lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, versículo 1 diz, com respeito aos tempos e às épocas, não é necessário que vos escreva, porque vós mesmos estão inteirados dos tempos e das épocas. Ao som da última trombeta, ao ressoar da trombeta de Deus, 1 Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 4,16, ao ressoar da trombeta de Deus, e Apocalipse 4:1, como som de trombeta, e 1 Coríntios 15, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Então nós temos aqui três textos que nos falam de trombeta. Quando tem 3 textos na Bíblia que fala de um mesmo assunto, isso se passa a ser mais forte, passa a ser doutrina. É uma doutrina bíblica. O arrebatamento ao som de trombeta, e nós temos aqui, só no Novo Testamento, nós temos aqui 3 textos que nos fala da trombeta de Deus. Ao ressoar da trombeta de Deus, 1 Tessalonicenses 4,16, como som de trombeta, Apocalipse 4, versículo 1. Ao ressoar da última trombeta, 1 Coríntios 15, 52. Louvado seja Deus. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados e arrebatados e nos acharemos no céu. Louvado seja Deus. Antes da grande tribulação, a igreja será arrebatada. Louvado seja Deus. Por que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação? Porque temos esperança. Porque nós devemos consolar os irmãos uns aos outros com essas palavras. Porque nós não fomos destinados à ira, mas sim destinados à esperança da salvação. A ira é para ímpios, não é para a salvação. A ira é para ímpios, não é para justos, não é para os salvos. Louvado seja Deus. Porque seremos arrebatados antes da grande tribulação. Porque a igreja dos justos, o servo do Senhor, não está submetido às ordens de Satanás. Louvado seja Deus. Porque nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação? Porque o arrebatamento é um momento de surpresa. E depois da grande tribulação não haverá mais surpresa. Porque depois da grande tribulação só resta Jesus vir mesmo para julgar os ímpios. Louvado seja Deus, já está escrito lá que Jesus vai julgar os ímpios na grande tribulação. Então, depois da grande tribulação, só resta juízo. Orai para não estar em pé na frente do Filho do Homem naquele dia. Porque nós não vamos estar na frente do Filho do Homem naquele dia. Vamos estar com o Filho do Homem. Louvado seja Deus para julgar essa terra
com cetro de ferro. A igreja é o filho que julgará essa terra juntamente com Cristo com cetro de ferro. Louvado seja Deus. Por que nós vamos ser arrebatados primeiro? Porque não somos destinados à ira, porque temos esperança da salvação, porque os filhos de Deus, os justos, não estão submetidos às ordens de Satanás. Louvado seja Deus. E na grande tribulação essa terra estará submetida às ordens de Satanás. É um homem ímpio, vil, que estará governando essa terra e que vai guerrear contra Israel e contra alguns reis que virá contra ele também. Louvado seja Deus. Ao som da última trombeta, louvado e adorado seja o Senhor. Nós seremos arrebatados. Eu creio sim que será na festa das trombetas. Por quê? Porque Jesus cumpriu as 4 festas. A 5ª festa é o próximo evento que está marcado no calendário de Deus, que é o arrebatamento. Não sei se é esse ano, mas poderá ser. Não sei se é esse ano, mas poderá ser. Louvado seja Deus. Só sei uma coisa, que não passará de 2028. Louvado seja Deus. Porque até 2028 vai acontecer tudo. O arrebatamento da igreja e a grande tribulação e a vinda do Senhor Jesus em glória, tudo acontecerá dentro dessa geração. E uma geração é de 70 anos. Louvado seja Deus. E pode chegar a 80. Então, com certeza, nós vamos entrar, para se cumprir tudo, entrará na geração robusta. Então essa geração é uma geração robusta, porque ainda não foi arrebatada a igreja e porque a grande tribulação é 7 anos e tudo acontecerá dentro dessa tudo acontecerá dentro dessa geração. Então essa geração é uma geração robusta. Como não aconteceu ainda o arrebatamento da igreja e não estamos ainda dentro da grande tribulação, então essa geração é a geração robusta. Uma geração é de 70 anos, podendo chegar a 80. Louvado seja Deus. É o que nos diz Salmo 90, versículo 10. Louvado e adorado seja o Senhor. E é o que nos disse Jesus. Também, lá, quando ele profetizou sobre a sua geração. A geração que Jesus estava na terra. Ele profetizou que Jerusalém seria destruída, sobre aquela geração viria todos esses males. E o mal que veio sobre aquela geração foi a destruição que Jesus profetizou, a destruição de Jerusalém. Não ficou pedra sobre pedra que não foi derribada pelos exércitos romanos, entre aspas, que na verdade já vimos em outra mensagem anterior que eu preguei, já vimos que as legiões romanas eram todos formados por assírios, por sírios, macedônios, bulgários, egípcios. Todos aqueles povos eram árabes que entraram em Jerusalém e destruíram a cidade. Todos aqueles exércitos, as suas etnias eram de árabes. Então o povo do príncipe não é o povo de Roma, o povo do príncipe é o povo do islamismo. O povo do príncipe que há de vir, o príncipe do mal que há de vir, que é o anticristo, virá dos islâmicos. A outra cidade também das 7 colinas é Istambul. Louvado seja Deus, que foi a 2ª capital de Roma. Constantino nomeou a capital de Constantinopla, que hoje é Istambul, como a sede do Império Romano. Aí nós vimos aí então Roma se dividindo em 2 pernas, as pernas de ferro, uma capital em Roma e a outra capital em Constantinopla, que é Istambul, as 2 pernas de Roma. Louvado seja Deus. Então, creia, meu irmão, o arrebatamento será antes da grande tribulação. O arrebatamento é que disparará o gatilho da grande tribulação e fechará a porta da graça e iniciará as bodas do Cordeiro lá no céu com a igreja guardada nos seus tabernáculos. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Muito obrigado. Fico com essa mensagem. Continuarei na próxima, porque o assunto é grande. Louvado seja Deus.